Vamos lá, gente. Hoje vamos falar de gráfico da função do primeiro grau ou da função polinomial do primeiro grau. Façamos alguns preliminares. Bom, nos sistemas de eixo cartesiano, em que tem esse eixo das abscissas, o eixo horizontal, e o eixo das ordenadas, o eixo vertical, quando um ponto A, por exemplo, se localiza sobre o ponto eixo das abscissas, nós temos que a abscissa desse ponto A, no caso aqui, é igual a 2, e a ordenada desse ponto é igual a 0. Um ponto B, que também pertence ao eixo das abscissas, neste caso, o ponto B tem abscissa menos 3, é o x do ponto, e o y dele, ordenada, 0. Então, quando o ponto pertence ao eixo das abscissas, eu tenho que o x tem um valor qualquer e o y dele é 0. A ordenada dele é nula. Já quando o ponto pertence ao eixo das ordenadas, um ponto C, por exemplo, localizado bem aqui assim, eu tenho que a abscissa desse ponto é 0 e a ordenada dele é igual a 5. Então, as coordenadas cartesianas aqui são 0 e 5. Já o ponto D, que também pertence ao eixo das ordenadas, ele tem ordenada menos 2, y igual a menos 2, e o x e a abscissa dele, 0. Logo, as coordenadas cartesianas desse ponto são 0 e menos 2. O que eu quero mostrar é o seguinte: se o ponto pertence ao eixo das abscissas, o y dele é 0. E se o ponto pertence ao eixo das ordenadas, o y dele, o x dele é igual a 0. Com essas informações, nós passaremos ao estudo, então, do gráfico da função do primeiro grau. Bom, neste gráfico, na função f de x igual a x mais b, fazendo x igual a 0, ou calculando f de 0, temos que f de 0 é igual a v0 mais b. a v0 é igual a 0, ou seja, f de 0 é igual a 0 mais b é igual a b. Em outras palavras, o gráfico da função vai interceptar o eixo y em b, onde tem a abscissa 0 e a ordenada é b. Espere um pouco. Se o gráfico da função do primeiro grau intercepta o eixo das abscissas onde y é igual a 0, ou seja, na raiz, e ela só tem uma raiz, intercepta o eixo y em b, num único ponto, então só teremos aqui uma reta. Então o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Essa reta intercepta o eixo das abscissas em y igual a 0, ou seja, na raiz, e intercepta o eixo das ordenadas em b. Ou seja, o gráfico dela ficaria mais ou menos assim: eixo das abscissas, eixo das ordenadas, e aqui temos uma reta que intercepta o eixo do x na raiz, eixo das abscissas na raiz da função, e intercepta o eixo das ordenadas, onde o y é igual a b. Façamos uma prática disso, colocamos isso, um exemplo prático, para mostrar para vocês como é que isso ocorre, né? Tomemos então, no exemplo A, uma função do tipo y igual y, exemplo A, primeiro exemplo, y igual a 4x menos 8. Na função y igual a 4x menos 8, o A é igual a 4 e o B é igual a menos 8. Muito bem. Sabemos então que ela intercepta a reta, intercepta o eixo do y em b, ou seja, em 8 negativo, e intercepta o eixo x na raiz. Qual é a raiz da função? Façamos então 4x menos 8 igual a 0, e aí o 8 que está subtraindo passa para o segundo membro, adicionando, e então eu tenho que x é igual a 0 mais 8, é 8 mesmo, e 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, o y é igual a, o x é igual a 8 quartos. 8 dividido por 4. Em outras palavras, x é igual a 2. O que eu tenho então? Esse será o gráfico da minha função. Eixo das abscissas, eixo do x, eixo das ordenadas, e ela vai interceptar o eixo do x em 2 e o eixo do y em menos 8. O gráfico seria uma reta mais ou menos assim, com essa inclinação, onde aqui é o x igual a 2, é a raiz, é onde ela intercepta o eixo x, e esse ponto aqui é o b, ou seja, aqui é o y igual a menos 8. Aqui está o gráfico da função y igual a 4x menos 8. Mais um exemplo para clarear bem este assunto, que é o gráfico da função do primeiro grau, que será sempre uma reta, é claro, obviamente, porque ela
é a chamada função linear, e qualquer que seja a função linear, o gráfico dessa função será sempre que uma reta, jamais uma curva. O exemplo B. No segundo exemplo, colocaremos y igual a menos x mais 2. Neste gráfico, neste caso, o B é igual a 2, então sabemos onde a reta intercepta o eixo vertical, o eixo das ordenadas. E onde é que ela intercepta o eixo das abscissas? Aí eu teria menos x mais 2 igual a 0, menos x é igual a 0 menos 2, está somando, passa, subtraindo, então menos x é igual a menos 2. E aqui temos um probleminha, né? O a é negativo, temos que multiplicar a equação membro a membro por menos 1. Na prática, é só trocar o sinal dos termos que a compõem. Ou seja, x é igual a 2. Legal, então sabemos que a raiz da função, a raiz da função, ou zero da função, é x igual a 2. O gráfico ficará assim, então. Eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Ela vai interceptar, a reta, vai interceptar o eixo das abscissas em 2 e o eixo das ordenadas também em 2. O gráfico ficaria, então, uma reta do tipo, onde aqui é a raiz, x igual a 2, e aqui, y igual a 2, ou seja, é o b da função. No primeiro exemplo, a reta tem essa inclinação. A função é crescente, porque o a é positivo. E aqui, no segundo exemplo, a reta tem essa inclinação, ou seja, a função é decrescente, porque o a é negativo, o a é menos 1. No próximo encontro, nós falaremos um pouquinho mais, abordaremos algumas outras situações envolvendo o gráfico da função integral. Muito obrigado.